Em 1989, eu não me lembro exatamente em que mês, eu recebi um telefonema da gerente do meu banco, Bradesco, falando a respeito dessa mensagem que a mãe dela havia gravado pela rádio. Era comum na época, como não tinha acesso às músicas, principalmente música estrangeira, às vezes era mais difícil chegar no Brasil e tal. Enfim, era a forma de você obter várias músicas durante um programa de rádio onde tinha uma playlist que era tocada direto. Então todo mundo gravava, era normal fazer esse procedimento. E assim foi. A mãe dessa garota gravou nesse programa, gravou para ela, inclusive, as músicas e tal, e no meio veio essa mensagem. Assim como aconteceu com muitas pessoas. Muitas pessoas tiveram essa mesma forma de fazer e possuem essa mensagem. Eu ouvi na época, depois ela me deu uma cópia, e assim foi. Até aguardar o momento certo de trazer isso à tona. Muito foi falado lá naquela época, mas virou tudo uma gozação, vamos dizer assim. Muitos têm até medo de falar sobre o assunto. A gravação ficou muito ruim mesmo, muita interferência. E também na época não havia muita tecnologia para fazer nenhum tipo de fraude, alguma coisa nesse sentido. Enfim, alguém entrou na onda de rádio, não sei se eram ondas curtas ou ondas médias, e passou o recado. Se era alguém passando esse recado do Asta, ou era o próprio Asta, não cabe aqui agora julgamento. O que eu estou passando para vocês é, sim, a mensagem única e absoluta do Asta até o momento atual. Em algumas sessões a gente até teve a graça de ele comparecer, postulando algumas coisas, mas essa mensagem dele é, sim, dele mesmo, confirmada por ele, e é definitiva. Presta atenção que tudo está aí. Claro que o tempo pode ser longo na nossa cabeça, mas tudo depende sempre do despertar dos humanos. Então, a coisa agora está mais propícia por conta da informação pelos humanos despertar. Então, ouça com bastante atenção. Claro que na voz dele ou na entonação de quem o fez tem um outro impacto. Eu vou colocar a gravação original também aqui no canal, mas vai estar não listado. Mas o link está aqui na descrição desse vídeo, para que vocês ouçam também a gravação na íntegra, que começou a partir da música Starway to Heaven, do Led Zeppelin, e começou então a voz e a narração. Mensagem única e definitiva. Então vamos lá. Saudações aos nossos amigos do planeta Shan, a Terra. A nossa presença e a nossa intenção tornam-se cada vez mais claras para um número crescente de pessoas sem preconceito. Milhares de habitantes da Terra esperam com impaciência a nossa aparição visível. Por terem vocês grandes razões de acreditar que somos capazes de realizar aquilo que vocês chamam de milagre, desejamos que seja compreendido com muita clareza que nós não temos nada em comum com charlatões que queiram deturpar a realidade da nossa existência. Cada gesto nosso é concebido segundo um plano bem determinado. Falo em nome de todos nós que estamos comprometidos nesta missão bastante ingrata de dar assistência aos habitantes assediados do planeta Shan. Seria um imenso alívio se nós, sob formas etéricas, formas onde é possível mobilizar, pudéssemos aterrissar simultaneamente em todas as partes do globo terrestre, pondo fim à absurda discórdia e aos ódios irreconciliáveis que anulam o esforço comum para a paz. As instruções que recebemos e os nossos princípios nos impedem, entretanto, de agir assim. Uma resolução prévia tomada pelos próprios habitantes da Terra deve preceder a nossa entrada maciça em cena. Peçam e receberão, só então, nossos poderes superiores que ultrapassam em muito o que vocês têm atualmente, poderão ser utilizados. Sim, penso de fato na bomba H e outros explosivos terrivelmente perigosos. Uma coisa é fabricar e fazer explodir tais engenhos infernais,
Mas onde está o mortal que resolveu o problema de evitar tais explosões ou de reduzir seus efeitos? Tal pessoa não existe no planeta Chã. Como ousam então vocês liberar uma força de tal amplitude se não têm a menor ideia de como controlá-la? Só um intelecto infantil pode conceber um procedimento tão insensato. Terão ao menos observado seriamente os resultados do vasto domínio da natureza? Um grande número de mortais suficientemente inteligentes põe continuamente em movimento ondas de pensamentos, de sentimentos destrutivos. Estas vibrações perturbadoras percorrem longas distâncias e causam agitações no éter. Vocês pensam que essas discórdias geradas por vocês e por milhões de seus semelhantes não têm nenhum efeito sobre forças inanimadas? O que vocês chamam de doença não existe em nossos planetas, porque nós eliminamos as causas. Uma vez que esses desejos e essas ações devassas, assim pesadamente carregadas, disseminam nos meios visíveis e invisíveis as causas da guerra, como esperam os responsáveis poder escapar ao terror e às suas consequências? O que desejo tornar claro é que nós, os homens do espaço, seja qual for o modo que possamos temporariamente intervir, temos o compromisso pelo juramento mais solene de manter as leis universais, únicas, responsáveis pela preservação da vida em todos os níveis de consciência. Um desvio dessas leis físicas e imutáveis equivaleria à perda de privilégios que conquistamos com os nossos esforços ininterruptos. Gostaria, porém, de dar um conselho a vocês. Moldem o mais possível a sua vida de acordo com os ensinamentos daqueles que desceram até entrar em contato com os mortais, por meio de uma manifestação física. Na qualidade de amigo e colaborador de vocês, a serviço do Rei dos Reis, que age do alto, nós os saudamos e nos esforçaremos por libertá-los daqueles que procuram oprimi-los e submetê-los a um regime de dominação destrutiva. Estamos vindo como defensores ou libertadores para começar uma série de revelações sobre o que acontecerá com a atividade daqueles que estão aprisionados em uma gaiola de carne e dos que serão os seus associados do plano terrestre. É preciso que vocês compreendam que os seus amigos cósmicos possuem corpos de transposição, isso é, corpos que podem manifestar sob diferentes formas, assim como a água pode se manifestar em estado de vapor, de neve ou de gelo, segundo as condições atmosféricas naturais ou artificiais. É isso que nos permite ajudar os mortais. Como vocês às vezes esquecem, a guerra se desencadeia violentamente nos planos astrais, simultaneamente com a sua expansão no plano terrestre. O fato de que tantos homens foram mortos, mas continuam a viver no plano astral, com as mesmas metas e desejos, fará com que vocês compreendam a dificuldade da nossa tarefa. Atualmente, milhares de almas procuram seguir a senda da evolução espiritual. Se nós não interviermos, elas serão condenadas a ser arrastadas às sendas descendentes que levam à degradação. Não valerá a pena lutar durante alguns meses em um conflito desesperado entre as trevas e a luz, entre o ódio e a coragem sobre-humana, para assegurar aos homens atuais a possibilidade de prosseguir na sua evolução espiritual? Afirmo que a vitória não dependerá em absoluto de uma vantagem material, nem de um número superior de armas que levam vossos sábios a pensar que atingirão um conhecimento profundo e que organizarão o poder secreto da energia cósmica. Devo dizer que não é assim. Por um ato divino, como os mortais jamais viram até hoje, uma conclusão rápida e irrefutável porá fim a isto. Que o planeta de vocês
Deposite a sua confiança no único poder capaz de libertá-los do seu destino iminente, pois não está no poder de nenhum chefe terrestre por ordem em toda a terra. O consentimento imposto pelo medo ou pela força nada vale diante da lógica fria e da lealdade profunda em relação às concepções superiores. Uma longa campanha foi empreendida contra as forças negras que partem do invisível atingindo os habitantes terrestres e, sem ser por eles percebida, os pervertem, fixando-lhes deveres engenhosos de uma maldade diabólica a fim de submetê-los à mais abjeta escravidão sob o seu comando único. Como consequência benéfica dessa campanha ininterrupta no plano astral, dirigida a todas as forças negras e as hordas pervertidas dos mortais, tornou-se possível agora transferir essa batalha para o plano físico visível, onde os humanos podem mais eficientemente defender-se e onde os resultados são mais tangíveis. Isso não poderá ocorrer sem desconforto físico e sem sofrimento, mas a vitória será obtida. Os mortais devem passar por suas provas. Que importa o sofrimento de um bom número de vocês durante essa fase final de transformação do mundo, já que todos os que permanecerem justos e firmes em qualquer campo em que se encontrem compreenderão depois que prestaram inestimável serviço ao Mestre e às suas legiões conquistadoras vindas do espaço. Eles terão assim permitido a essas legiões atravessarem a impenetrável densidade do envoltório etérico da Terra, para trazer triunfo e força às potências amigas do planeta Shan. Operar-se-á então uma rápida mudança na superfície da Terra e nos seus habitantes. A cada hora, as próprias potências do mal desvendarão os seus desígnios, e essas revelações levarão os humanos a uma decisão rápida, a de derrubar as falsas leis, substituindo-as por verdadeiras concepções de ação construtiva. Assim, a nossa presença e os nossos desígnios não têm outro fim senão o de vir em auxílio de vocês, pois os seus guardiões invisíveis estão muito preocupados com o estado do planeta Shan. Nós somos 10 milhões de homens do espaço, fartamente equipados com força de natureza etérica, a fim de se oporem às intenções das forças destrutivas, tornando inofensivos seus meios. Sabemos quais as regiões da Terra que estão fadadas à destruição, e logo que apareça um perigo, enviaremos a esses lugares vários milhares de discos voadores. Para dar-vos uma ideia de como vocês estão protegidos, poderia citar inúmeros fatos onde sabotagens premeditadas foram impedidas, graças à vigilância dos nossos homens. Se ainda não se produziu a desintegração atômica em cadeia, não é porque seus sábios saibam utilizar os átomos. É porque nós temos tido cuidado especial de purificar a atmosfera por meio de bolas de compostos químicos depois de cada explosão atômica. Os nossos meios de comunicação telepática e de observação visual, que englobam cada pessoa, cada lugar da Terra, estão ainda além da compreensão atual de vocês. As promessas tantas vezes repetidas de que aqueles que depositarem sua confiança em Deus serão protegidos são perfeitamente exatas. O nosso aparecimento sob uma forma física ou materialização de nossas naves aéreas depende das instruções que recebemos de bases que estão muito acima da estratosfera de vocês. Estas instruções são determinadas em grande parte pelos acontecimentos e pelas reações humanas. Outros fatores desempenham também um papel, como a influência planetária magnética, as condições astrais, as vibrações especiais provenientes das forças concentradas no interior do globo ou das regiões onde os humanos despertam diante do perigo e fazem tentativas desesperadas para dele se livrar.
Estas últimas considerações são talvez o elemento mais poderoso que leva nossas forças para eles. Mas vocês próprios, os humanos, devem tentar conquistar a sua liberdade antes que possamos vir em seu auxílio. Nós estamos vindo como libertadores ou defensores e esperamos instruções para uma missão mais agradável. Poderemos então misturar-nos livremente com vocês, iniciando-os em tantas delícias e em um bom número de privilégios que possuímos. Querem vocês, por sua própria colaboração, apressar esse dia feliz? Esperamos que sim. Vocês querem acreditar firmemente em nossa existência, assim como em nosso desejo impessoal e desinteressado de servi-los? Quanto mais cedo esses dois fatores forem aceitos pelos homens em geral, mais rápido, facilmente poderemos atingir a nossa meta e menos vidas se perderão. Estão nos apressando para salvar todas as almas que quiserem adaptar-se às transformações gloriosas exigidas pela nova era. Alguns de vocês serão retirados do seu planeta a fim de ajudar por algum tempo nos planos invisíveis, como milhares o fazem atualmente. Honra aqueles que, por intuição divinamente inspirada, podem captar a verdadeira significação da nossa missão. Qualquer esforço de nossa parte para adquirir, seja o que for, dos valores do seu planeta Shan, seria imperdoavelmente vil, tendo em vista que uma grande parte dos habitantes do seu planeta está em estado lamentável de penúria e subnutrição. Temos a intenção de ampliar os seus recursos e não diminuí-los. O contraste que há entre as condições harmoniosas de nossos próprios planetas e a desordem da órbita que existe em toda parte onde vemos vida, tal como ela é vivida no planeta Shan, é extremamente doloroso de observar. Devo dizer que a incapacidade de todos, salvo aquele punhado de homens, de poder captar pelo menos uma visão efêmera da mensagem espiritual do Mestre que os teria libertado de toda a servidão material, representa uma cegueira que encheu nossos corações de angústia quanto à possibilidade de salvar a Terra da destruição total. Nós, que os vigiamos dos nossos postos de observação no espaço, perdemos toda a esperança de ver o planeta Shan, a Terra, escapar à sua morte. No que nos diz respeito, tínhamos resolvido esquecer a Terra de vocês. Mas, para o seu Salvador, a coisa era diferente. Ele fez a promessa sagrada que voltaria. Por isso, esse mundo tenebroso será por ele iluminado, apesar de todos os esforços das forças do mal para impedir esse acontecimento. Temos confiança que esta promessa será cumprida e nós nos submetemos inteiramente à direção suprema do Salvador invisível de vocês. E ele não virá em carne. Quer essa assistência chegue visivelmente por meio de astronaves, cuja equipagem é constituída de seres poderosos, mostrando sua autoridade pelo uso de forças desconhecidas dos mortais, quer esse auxílio venha por meios misteriosos e invisíveis, é certo, todavia, que homens e mulheres que cumprem as missões para as quais nasceram sobre a Terra receberão tudo o que for necessário para garantir o seu sucesso e para desempenhar o papel que lhes é destinado. Ninguém é capaz de avaliar no seu justo valor a paciência e a maravilhosa indulgência com as quais Deus suporta a fragilidade dos humanos. Ninguém é capaz de medir o seu desapontamento quando eles recusam aceitar o seu perdão e a sua misericórdia. Tudo que se faz, sendo de natureza destrutiva, é o resultado da livre escolha do homem de ligar-se à senda da retrogradação que leva ao esquecimento. Estes seres retrógrados não podem existir no novo mundo que se cria atualmente. Nos próximos anos, haverão milagres que levarão vocês a uma revisão das suas concepções sobre a natureza e a sua metamorfose. É inevitável uma era de purificação antes que se possa instaurar um sistema mais perfeito. Há meios de tornar menos dolorosa uma tal purificação.
e a indignação desses resíduos inquietantes, embora em diferentes partes do globo. Só uma completa varredura fará desaparecer qualquer vestígio das antigas abominações e seus resíduos. Há, no entanto, inúmeros casos em que esforços determinados são levados a efeito por indivíduos, grupos ou movimentos para uma reforma digna da nova era. Esforços que impedirão medidas tão radicais. Nós atravessamos os países de ponta a ponta, encontramos uma multidão de pessoas íntegras, generosas e de espírito aberto. Tomamos nota de cada uma delas. Nós a observamos em casa, nos negócios, no trabalho, nas distrações, na riqueza, em tempo feliz e por ocasião de desgraças. Em todas as ocasiões, elas ficaram calmas, cheias de recursos, dando coragem e força aos medrosos e aos fracos. Agradecemos a Deus por elas existirem. Há homens que nos consideram como destruidores. Reflitam, pois, por alguns instantes e pensem em tudo que os torna ansiosos, apavorados, infelizes e preocupados. O tempo, as marés do oceano, o ar que vocês respiram, o alimento que absorvem, a própria terra sobre a qual vocês andam, afetaram as relações humanas, os negócios, os governos, o comércio, a sociedade em geral, pois o seu magnetismo está carregado de nocividade. Todas essas coisas serão renovadas. No momento, nenhum esforço deve ser feito para se comunicarem conosco, salvo depois de um pedido especial nosso. Nós mesmos escolheremos a ocasião, o lugar e a pessoa com a qual desejaremos manter contato. No entanto, seria uma grande ajuda de vocês se mantivessem, em relação a nós, sentimentos amistosos, de confiança e pensamentos de boas-vindas. As nossas forças encontrariam assim uma atmosfera bem adaptada ao seu trabalho, pois elas têm necessidade desses campos de luz para aterrissar e repousar por alguns instantes, a fim de poderem adaptar-se às condições e às vibrações que encontrarão ao cumprirem a sua missão. Conhecemos a cada um de vocês e sabemos da simpatia daqueles que testemunham a nossa missão. E queríamos que vocês soubessem a ajuda que isso representa para nós. Ter avenidas luminosas que nos permitirão atingir as regiões mais sombrias onde se deve realizar tanto trabalho. Estamos profundamente reconhecidos a vocês por sua compreensão e por sua benevolência. Assinado Ashtar, comandante da Frota dos Homens do Espaço.